Olá! Não é nenhum segredo que a Terra é um planeta fascinante e possui uma história extremamente rica. Mas, mais do que qualquer outra parte do planeta, os oceanos continuam sendo os locais mais tentadores e misteriosos. Isto acontece porque a grande maioria dos oceanos permanece inexplorada. Graças a uma combinação de águas incrivelmente profundas, pressão imensa e falta de luz solar, mais de 80% dos oceanos da Terra são um completo enigma. Como era de se esperar, esta estranheza em torno do oceano leva a imaginação de algumas pessoas a correr solta. As águas oceânicas cobrem quase 70% da superfície do planeta e, disso tudo, somente 20% é conhecido ou foi explorado pela ciência. Não foi à toa que surgiu o famoso bordão "sabemos mais sobre a superfície de Marte e da Lua do que sobre o fundo dos oceanos". Então, nada mais razoável que, para quem tem recursos e explora o espaço como ninguém, a famosa NASA também se preocupe em pesquisar e entender o fundo dos oceanos, não é verdade? Vejamos o que já foi feito até hoje pela Agência Espacial nesse tipo de exploração. Quais os motivos para isso? E o que fez a NASA ter apostado tanto nesse mergulho? Por mais estranho que pareça, algumas pessoas achavam que a NASA tinha sido criada com o objetivo de explorar os oceanos, mas que por algum motivo resolveu explorar o espaço sideral. Lhes engano. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, que é isso que está embutido na sigla NASA, foi criada em 1958 com um propósito inicial único: não ficar atrás da União Soviética, que havia acabado de lançar o primeiro satélite espacial, o Sputnik 1. Na verdade, um ano antes, para a órbita terrestre. Começa aí, e começava, aliás, a corrida espacial, um capítulo integrante da Guerra Fria. Isto quer dizer que a NASA, desde o princípio, foi criada para explorar o espaço e, embora a agência desenvolva projetos e satélites meteorológicos para serem usados por outra agência, a NOAA, sigla para Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, a agência espacial nunca foi usada para investigar ou explorar os oceanos. No entanto, segundo o artigo publicado pela BBC, a NASA também compreende que, ao estudar o fundo dos oceanos, a ciência poderá entender melhor o espaço sideral. Como assim? Vamos entender melhor esta premissa. Vamos? Ok. Parte da missão da NASA é desenvolver uma compreensão de sistema terrestre como um todo e dos efeitos das mudanças naturais e também aquelas induzidas pelo homem no meio ambiente. Como nossos oceanos desempenham um papel fundamental ao influenciar as mudanças no clima e no tempo de forma global, a coleta e análise de dados oceânicos de longo prazo, especialmente por meio de satélites, é o que tem permitido um estudo mais amplo sobre o mar e o quanto ele colabora para a vida no planeta. Antes dos satélites, grande parte do que aprendemos sobre os oceanos vinha de medições inabituais coletadas por navios, boias e derivações. Os oceanógrafos baseados em navios estão limitados a amostras de áreas relativamente pequenas no oceano e, muitas vezes, enfrentando muitas dificuldades. Os dados de navios, boias e derivações não são suficientes para caracterizar as condições da diversidade espacial do oceano. Contudo, não é só por cima que a NASA tem feito tal exploração. Eles também foram mais fundo, literalmente afundaram, a fim de investigar de perto ambientes mais extremos e, assim, conseguir avançar em suas explorações espaciais futuras, como nos satélites naturais Europa e Titã, respectivamente, luas de Júpiter e Saturno, que contêm
líquido em sua superfície. No caso de Europa, a NASA, inclusive, está para lançar a missão Europa Clipper em outubro de 2024. O programa foi adiado devido a alguns contratempos, pois seria lançado em 2023. O fato é que os cientistas estão quase certos de que há vida em abundância sob a concha de gelo que envolve Europa, já que ela esconde um imenso oceano líquido. E é disso que a missão tratará. No entanto, para aumentar as chances de sucesso, a NASA precisa se ambientar, ou seja, saber na prática como lidar com os equipamentos que serão lançados para lá, que sem sombra de dúvida é um ambiente extremo, que está longe do Sol, é frio, desolado e provavelmente inóspito. E nada melhor que os oceanos da Terra para simular tais ambientes. Em tempo, a missão Europa Clipper é composta por equipamentos de alta tecnologia, mas não levará humanos. É certo que estudar os oceanos por meio dos satélites, algo relativamente novo, trouxe grandes conquistas no âmbito meteorológico. Por outro lado, não é também suficiente para a NASA se preparar para conhecer de perto um oceano situado a mais de 620 milhões de quilômetros de nós. É por essa razão que as pesquisas em ambientes inóspitos aqui mesmo na Terra são de extrema importância, já que prevêem muito sobre o comportamento e a funcionalidade dos equipamentos em determinados locais. As missões destinadas a compreender ambientes extremos são sempre cheias de maravilhas, surpresas, mas também perigos, como o risco de implosão dos veículos devido à pressão atmosférica. Todas essas missões são controladas remotamente, enquanto os equipamentos vão coletando dados, fotos, vídeos e o que mais for necessário para possibilitar um estudo preciso sobre o ambiente e a adequação dos equipamentos a ele. As profundezas dos oceanos da Terra são surpreendentemente similares a algumas das condições que a NASA espera encontrar em outros mundos do nosso sistema solar. Essas descobertas podem até nos dar pistas sobre onde os cientistas deveriam procurar por vida alienígena. É como se os oceanos fossem um laboratório natural para entender o que pode existir lá fora no cosmos. Teoricamente, pelo menos, não devem ser tão diferentes em termos, uma vez que os elementos químicos, até onde sabemos, são literalmente universais. As partes mais profundas da Terra são conhecidas como Zona Hadal, uma homenagem ao deus grego do submundo, Hades. Não são locais onde qualquer um chega, ou teria coragem de chegar. São zonas proibidas, até certo ponto, e compostas por valas e depressões profundas, sendo que em alguns locais, como a Fossa das Marianas, se estendem 11 quilômetros abaixo da superfície dos oceanos do mundo. No total, estes locais profundos representam uma área equivalente ao tamanho da Austrália, isto é, por volta de 7 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. No entanto, são poucos os veículos, ou melhor, submersíveis, que conseguem sobreviver ao mergulhar num abismo como este. Então, para conseguir desenvolver um programa de estudos adequado sobre as condições em outro planeta, a NASA associou-se com o Instituto Oceanográfico Woods Hole, que está integrado ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. O trabalho em conjunto visa a exploração e a sondagem dos limites da vida na Terra para então serem determinados os limites para fora do nosso planeta. No programa foram reunidos físicos, astrofísicos e astrônomos da NASA, com biólogos marinhos e oceanógrafos do Instituto Oceanográfico. Desde o início do programa, já foram enviados diversos landers, ou pousadores, na linguagem astronômica, para as profundezas. Estes pequenos robôs, mergulhadores,
são equipados com radares, sensores e câmeras que, além de coletarem dados da zona Hadal, registram tudo o que conseguem e fazem diversas medições. Em praticamente todas as missões, a NASA conta com seu principal braço, o JPL, ou Laboratório de Propulsão a Jato, localizado no sul da Califórnia. O JPL é um centro de pesquisa e desenvolvimento que tem como principal função a construção e operação de espaçonaves robóticas planetárias. Isso significa que eles projetam, constroem e operam sondas espaciais que exploram outros planetas, luas e asteroides em nosso sistema solar. O JPL também é responsável por operar a Deep Space Network, sob a sigla DSN, que é uma rede de antenas de rádio que rastreia e se comunica com essas espaçonaves em todo o espaço profundo. No entanto, como os estudos em conjunto com o Instituto Oceanográfico têm como alvo uma lua tão distante, é claro que a JPL não poderia ficar de fora deles. Já na sua fase final, é no JPL que está sendo construído o submersível mais tecnológico já produzido, o Orfeus. O nome, claro, é uma homenagem ao herói grego que viajou ao submundo e voltou para contar a história. A função do Orfeus da NASA será mapear as profundezas ainda inacessíveis e também utilizará a mesma tecnologia da navegação visual do rover Perseverance, que foi enviado a Marte. Suas câmeras são altamente sensíveis e poderá identificar desde formações rochosas a pequenos animais que, ocasionalmente, vivem no fundo. As imagens capturadas são, então, convertidas em mapas tridimensionais com pontos de referência ou marcas encontradas no fundo do mar, sem falar em seu forte kit de iluminação, imprescindível numa área tão distante dos raios solares. A estrutura do Orfeus é um projeto mais avançado que do seu antecessor, o Nereus, que foi enviado para estudar a fossa Kermadec, a nordeste da Nova Zelândia. A fossa possui 10.047 metros de profundidade, até agora considerada a segunda mais profunda, depois das Marianas. Mas em maio de 2014, exatamente em Kermadec, os operadores do submersível perderam contato. O veículo, não tripulado, estava no 30º dia de uma missão de 40 dias de exploração e se encontrava a 10.000 metros de profundidade, praticamente no chão do Oceano Pacífico, quando implodiu. Naquele momento, o submersível suportava, sob uma pressão de 16.000 libras por polegada quadrada, o mesmo que estar debaixo de 4 elefantes africanos adultos sobre cada polegada quadrada. Que loucura, não? Bom, voltemos agora ao motivo pelo qual a NASA necessita dos oceanos. Por muito tempo, os biólogos marinhos acreditaram que a vida na zona Hadal era impossível. No entanto, à medida que os submersíveis de águas profundas começaram a explorar essa região na primeira metade do século XX, ficou claro que a vida poderia sobreviver ali. Antigamente, pensava-se que todos os organismos vivos dependiam de uma cadeia alimentar baseada na fotossíntese. As plantas, algas e algumas bactérias marinhas, nas águas superficiais, convertem a energia solar em açúcares, que armazenam em sua matéria orgânica. Essa matéria orgânica é então consumida por herbívoros, que, por sua vez, são comidos por animais carnívoros. Matéria de 6ª ou 7ª série. Lembra? Não? Os cientistas acreditavam que os organismos no fundo do oceano sobreviviam de matéria orgânica morta, como carcaças de animais, fezes e detritos orgânicos que caíam de cima, como uma espécie de neve marinha. No entanto, acreditava-se
que não havia comida suficiente para sustentar as criaturas marinhas e acreditava-se que as áreas mais profundas eram muito escuras e frias para a vida. Essa percepção mudou em 1977, quando uma equipe de pesquisa dos Estados Unidos lançou um veículo operado remotamente a 8.000 pés, ou 2.440 metros no Oceano Pacífico. O veículo foi enviado para capturar imagens de fontes hidrotermais, onde o calor da atividade vulcânica escapava do fundo do oceano. Para a surpresa dos cientistas, eles descobriram ecossistemas vibrantes ao redor dessas fontes, repletos de organismos marinhos, como caracóis translúcidos e anfípodes, que são pequenos crustáceos semelhantes a pulgas, que até então nunca tinham sido vistos. A descoberta deixou os cientistas perplexos. Afinal, como poderiam as espécies sobreviver a uma pressão tão esmagadora da zona Hadal? A lógica dizia que a enorme pressão do local espremeria as células de qualquer animal. No entanto, aquilo estava completamente fora da compreensão científica. Estudos biológicos passaram a ser feitos incansavelmente e descobriram que as criaturas da zona Hadal, como os crustáceos anfípodes gigantes e o peixe caracol, possuem enzimas chamadas piezólitos, que impedem que suas membranas celulares e proteínas sejam esmagadas sob pressão extremamente alta. Os piezólitos neutralizam a pressão, aumentando o espaço que as proteínas ocupam dentro das células do organismo para neutralizar o peso da água ao seu redor. Que loucura, não? Bem fascinante isso. Bom, com tudo isso que foi falado, você provavelmente já sabe qual o principal motivo da NASA precisar dos oceanos, não é? Exatamente. Se há organismos vivos num ambiente tão hostil quanto é a zona Hadal, é muito provável que, além dos domínios do nosso planeta, também pode haver. E por que não tentar Europa, a Lua, cujo manto de gelo cobre um oceano líquido? Aliás, em relação a isso, a NASA acredita que, sob a espessa camada de gelo que cobre a Lua Europa, existe um vasto oceano de água salgada. Esse oceano é estimado como tendo 2 vezes mais água do que todos os mares da Terra. A presença desse oceano é baseada em várias evidências. O primeiro método usado foram as observações magnéticas. A sonda Galileu, lançada pela NASA em 1989, fez leituras magnéticas que sugerem a presença de um oceano subterrâneo. Essas leituras indicam que Europa tem um campo magnético semelhante ao que seria gerado por um oceano de água salgada em movimento. Depois, houve a verificação de uma superfície lisa e ativa. As imagens da superfície de Europa mostram poucas crateras de impactos, o que sugere que a superfície é relativamente jovem. Além disso, há evidências de rachaduras e atividades geológicas, como se a crosta de gelo estivesse se movendo e se renovando. Modelos térmicos indicam que o interior de Europa pode conter uma camada de água líquida. Essa camada de água poderia estar em contato com o fundo rochoso do oceano, criando condições propícias para a vida. A camada de gelo de Europa tem entre 15 e 25 quilômetros de espessura e flutua sobre um oceano profundo, que pode ter até 2 vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. É como se a Europa guardasse um tesouro líquido em seu interior. Mas será que esse oceano é apenas um lugar frio e escuro? Não. Observações recentes, feitas pelo telescópio Hubble, sugerem que finas plumas de água podem estar sendo ejetadas a 160 quilômetros acima da superfície de Europa. Imagine fontes de água jorrando do espaço, como geysers alienígenas. Em 2019,
Uma equipe internacional de cientistas detectou diretamente vapor de água acima da superfície de Europa, usando um telescópio no Havaí. Essas descobertas tornam a Europa um dos lugares mais promissores para procurar vida além da Terra. Quem sabe o que mais está escondido sob essa crosta gelada, hein? Talvez um mundo oceânico, né? Cheio de mistérios e criaturas aquáticas. Hum, será que as sereias são de lá? Hum. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!